Oi meninas, amadas professoras, né? Todo mundo animado, hoje é segunda-feira. Então vamos começar a nossa semana, olha, suave na nave, como diz o nosso amigo Chico Pinheiro. No vídeo anterior eu mostrei para vocês, né, um quadro que eu fiz na hora que eu estava gravando e nem tirei. Mas agora eu resolvi passar ali pensando o seguinte, que tem meninas que já pediram a sugestão do quadro. Lembra do dever de casa que eu falei? E aí, para a professora pedir para a criança trazer de casa ou desenhar, né? Desenhar, fazer um desenho ou trazer uma figura de flores que elas poderiam ver no trajeto da casa para a escola ou da escola para casa, ou mesmo que elas tenham, que elas conheçam e desenhar do jeito delas, né? Ou mesmo trazer figura. Então, no vídeo anterior, nós fizemos uma simulação de que a turma dessa professora, cada grupo trouxe a atividade da forma que a criança mesmo entendeu. Até que a gente pensou, né, na possibilidade também daquelas 3 crianças que não trouxeram um dever. Mas a sugestão é que mesmo assim a professora peça, né, que faça e inclua esse desenho dela nesse dever. E a questão de não fazer ou não ter feito o dever de casa, eu coloquei no final do vídeo, né, como que seria interessante a professora abordar essas 3 crianças sem necessariamente humilhá-las. Então, quem mais? Porque teve pessoas que pediu e eu mandei por e-mail esse esboço, né, que eu fiz. E se você tiver, né, quiser e desejar, a partir do vídeo, fazer esse esboço, para você ter uma sugestão, ter uma ideia lá na sua sala de aula, é só pedir que eu posso mandar, tá bom? Eu disponibilizo para vocês. Muito bem. Eu prometi da vez anterior que eu iria contar uma história para vocês. Vou contar a história, não é para criança, vou contar a história para professora. E se eu vou contar uma história para professora, eu vou contar... Aliás, nem eu vou ler a história que realmente eu vou trabalhar. Você pode trabalhar na sala de aula? Pode. Mas você vai utilizar os meios que você achar melhor, as estratégias que você achar melhor. Agora eu vou ler para que a gente tenha um pouco mais de agilidade. Porque o mais importante que eu vejo em tudo isso, além da história, é o que você pode fazer com essa história. Tá? Então, a história é o seguinte. Era uma vez, numa cidade chamada Arles, lá no sul da França, morava um homem chamado Vincent van Gogh. Ele vivia isolado do mundo, das pessoas. E aliás, as pessoas não achavam que ele era muito estranho. E por isso tinham medo de se aproximar e conviver com ele. No entanto, ele era uma pessoa observadora, gostava de observar tudo que estava ao seu derredor. Ele era muito inteligente, mas era diferente. Ele amava a natureza, ele amava as plantas, as flores, tá? Ele amava as crianças, observava as crianças brincando. E de vez em quando ele pintava uma tela aqui, uma tela ali, e vendia. De vez em quando ele vendia. E sempre quando ele tinha um dinheiro que ele conseguia vender aquelas telas, ele corria lá na loja, comprava tinta, comprava tela e continuava a pintar. Apesar do isolamento. A sua forma de pintar era desconhecida de todo o resto do mundo. Ele fazia um trabalho totalmente diferente. E é por isso, talvez, que as pessoas não davam tanta importância por aquilo que ele fazia. Então, chegando à primavera, ele passeava nos campos para observar, né? Porque ele, como artista, tinha uma sensibilidade muito grande e observava a natureza. E um belo dia, ele passeando no campo, ele encontrou um lugar cheio de girassóis, com bastante girassóis.
E ele ficou encantado de ver tamanha beleza. Percebeu que aquelas flores só ficavam direcionadas para o sol. Então, ele passou a pintar aquelas flores. Mas para pintá-las com toda aquela beleza, ele teria que se prestar atenção e ficar somente durante o dia, ali naquele campo para pintar. Porque à noite as flores dormiam. Dormiam do jeito delas. As pessoas que viam pintando o ignoravam e também ignoravam suas telas, não estava nem aí, achava tudo esquisito, né? Ninguém chegava, se aproximava dele. E com isso ele pintou 7 telas com girassóis. E algumas telas com girassóis dentro do vaso. Até parecia que ele estava imaginando, né? Aqueles vasos cheios de girassóis na casa dele. Na verdade, ele pintava aqueles girassóis e enfeitava o lugar que ele morava com as suas telas. E assim ele viveu muitos anos, né? Ele, apesar do isolamento, ele pintava outros tipos de figuras ou outros tipos de paisagem que ele via. Mas a tela que mais chamou a atenção das pessoas depois da sua morte foram os dos girassóis. E ele ficou marcado por essa preferência dele pelos girassóis. Então, quando a gente fala de girassóis, a gente lembra de Vincent van Gogh, que pintou principalmente as telas. E ele pintou assim, uma tela com um vaso com 3 girassóis, outro com 5 girassóis, outros com 15 girassóis, com 12 girassóis, inclusive a de 12 girassóis é a mais famosa. Tá? E assim, depois que ele morreu, aí as telas deles fizeram muito sucesso e se tornaram raríssimas e muito caras. E hoje, em Munique, lá na Alemanha, está exposto, né, essa tela mais valiosa dele, que é a tela dos 12 girassóis, com os 12 girassóis. E as pessoas descobriram que perderam a oportunidade de conviver com um grande artista. E assim termina a nossa história. Por que eu estou falando isso, professora? Porque você pode levar essa história para a sua sala de aula de várias formas, de várias maneiras. Basta que você utilize a sua criatividade. Eu poderia trazer essa história aqui, né? Trazer um visual, mas eu estou falando para você, professora, que vai criar o seu visual, que vai criar a sua estratégia para contar essa história para as crianças. Porque as crianças têm o direito de conhecer esse grande artista plástico que é Van Gogh. Não só esse, como os outros. Mas eu cito esse porque você tem a oportunidade de trabalhar agora na primavera essa flor linda que é o girassol e agregar o conhecimento de um artista plástico famosíssimo. Aí eu vou trabalhar com vocês agora algumas sugestões de que você pode utilizar depois que você contar essa história. Porque as crianças vão ficar assim, né? De repente, dependendo da forma que você concluir a história, né? Eles vão perceber que realmente essa história é uma história verídica, é o que aconteceu. Então, você pode trazer essa história para a realidade das crianças hoje e questionar com elas. Será que não acontece a mesma coisa conosco hoje? Às vezes a gente tem criança que às vezes deixa de brincar com outras crianças porque acha ela esquisita, acha que às vezes é doida, acha que é diferente. Tem pessoas que isolam as outras pessoas por elas serem diferentes, né? Você vai trazer essa realidade que elas vivem e até elas chegarem à conclusão de que as pessoas que isolaram Van Gogh, que não se aproximaram, que não conviveram com ele,
perder uma grande oportunidade de conviver e de aprender a conviver com uma pessoa, com um grande artista da época. E veja, você também vai falar das diferenças entre as pessoas, que nem todo mundo é igual. Ninguém é igual a ninguém, né? Você pode trabalhar na sala de aula, olha, nós somos cada um de um jeito. Mas não é porque o coleguinha é diferente, que ele é esquisito, que eu não vou ter a oportunidade de conversar com ele, que eu vou deixar de conviver com ele. Muito pelo contrário, nós vamos crescer dentro dessa nossa diferença. Outra coisa é justamente, nós vamos aproveitar esse momento e essa história para falar das crianças que são portadoras de deficiência, das crianças que têm mais dificuldades, até mesmo de aprender um conteúdo. Lógico que você não vai direcionar essa dificuldade, falar da dificuldade direcionando para um aluno X ou Y, mas você vai falar no geral, e isso de uma forma coletiva. Você vai conversando com as crianças, e as crianças vão percebendo e elas mesmas vão trazendo para você vivências. Ah, tia, lá perto da minha casa tem uma pessoa assim, 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 assado, e ninguém chega perto dele porque acha que ele é doido. Acontece, né? Mas a criança, nós vamos orientar que não é a criança que vai chegar, porque a criança não tem maldade nenhuma. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que nós precisamos ter muito cuidado. Nós não precisamos de aproximar, mas observar, ensinar a elas que, no meio delas mesmo, ali, criança com criança, no recreio, ali na escola, quantas crianças deixam de brincar porque não tem ninguém para chegar, não tem um coleguinha que possa chegar perto dela e chamá-la para brincar. Quantas crianças merendam de forma isolada porque ela é diferente. Então, essa é uma das atividades que eu acho assim que interessante eu sugiro que você trabalhe com as crianças. Fale a respeito da oportunidade que as crianças perdem de aprender. Os adultos perdem porque isolam as pessoas diferentes. E nós, como criança, corremos risco também de perder muito por isolarmos pessoas diferentes. Outra coisa, nós vamos pensar nos conteúdos que nós podemos trabalhar. Geografia, por exemplo. A minha sugestão, em qualquer nível, você trazer para a sua sala de aula um globo ou um atlas. Você leva lá um atlas. Mostra para as crianças aonde fica, né? Por exemplo, se você citar onde o Van Gogh nasceu, que é na Holanda, onde fica a Holanda. Se você cita, né, o estado de Munique, onde fica Munique, onde fica a França. E pensar com eles, trazê-los para o Brasil, mostrar que no Brasil também tem uma tela famosa de Van Gogh, dos girassóis, exposto em São Paulo. E onde fica São Paulo? Né? E a partir dessa observação no mapa, ela vai localizar por onde andou Van Gogh e por onde anda, né, a sua arte. Porque o que ficou dele é o mais precioso existe, que é a arte. Depois que você situar com as crianças os locais que foram citados na história, você pode, sim, começar a pedir às crianças que vá fazendo a cartografia, o mapa. Você vai trabalhar a cartografia com as crianças. Começa a pedir, vamos supor que você passe uma atividade de casa, peça a criança para desenhar o seu quarto, né? Ou a sua casa, desenhar os cômodos da sua casa. Ah, mas você está delirando, tem criança que não tem nem em casa, mas ela tem um lugar onde ela dorme. Ou comece desenhando a sala de aula, como ela vê essa sala de aula, né? Então,
ela pode fazer o mapa da sala, o mapa da escola, ou o mapa de onde ela guarda os brinquedos. Você sabe o que você pode pedir para o seu aluno. Depois, você vai, mostra para as crianças, partilha com as crianças essa experiência da localização, porque eles vão começar a entender que eles ocupam espaço. Tudo ocupa um espaço, e todo espaço que é ocupado e todo o espaço que existe está localizado em determinado lugar. E a gente pode representar isso através do mapa, certo? Também nós vamos pensar na matemática. O que você pode fazer com isso? Mostrar às crianças as telas. Ah, mas é muito difícil. Hoje, quando eu trabalhava na superintendência, eu andava na zona rural, em todos os cantinhos, pelo menos aqui da minha região de Minas Gerais. Porque eu sou de Manhuaçu, né? E trabalhava aqui na superintendência de Manhuaçu. E na região, todos os cantinhos. E uma coisa que eu sempre achei assim maravilhoso por aqui, onde a escola que eu entrava tinha internet. Então, hoje o professor não tem desculpa de falar, mas como é que eu vou fazer para fazer essa atividade? Como que eu vou mostrar para eles as telas de Van Gogh? Vamos imprimir as telas de Van Gogh e levar para a sala. Primeiro, as crianças precisam visualizar, né? E segundo, que quando você imprime e leva para as crianças, aquilo ali se torna uma coisa mais concreta, porque agora nós vamos analisar e nós vamos observar a tela do Van Gogh, as telas. E na matemática, além da gente fazer essa observação, você vai fazer a comparação, vai falar das cores, né? Vai falar da quantidade de girassóis que ele pintou num quadro, da quantidade de girassóis que ele pintou no outro. Aquele que está exposto lá em Munique, né? Como que ele é, o que está exposto no Brasil, como ele é, que é diferente, as cores que ele utilizou, elaborar problemas, não é? Vamos problematizar isso. Vamos problematizar. Quantos ele pintou e se um quadro X, que, por exemplo, que tem 15 girassóis, menos o que tem 3 girassóis, quanto vai ficar? E por aí você vai poder elaborar com as crianças várias formas de problematizar a situação. Gente, o problematizar não precisa ser especificamente escrevendo, problema, fulano fez isso e isso, ciclano fez isso e aquilo. Não. Vamos conversando, as crianças, vocês conversando com as crianças, vocês vão descobrindo os problemas que vão surgindo, e problema é geral. Eu estou falando no contexto geral. Aí sim, depois você pode elaborar um problema, né, uma atividade, problematizando e levando para essa questão de fazer operações. Mas o que eu estou colocando é o seguinte, vamos problematizar com as crianças de uma forma coletiva. O que eu estou propondo dá um trabalho, mas um senhor trabalho. Porque o professor não vai poder sentar. O professor não vai poder ficar parado, corrigindo o dever de casa, sentado na mesa. O professor, ele vai ter que dialogar. Ele vai ter que agilizar. Ele tem que ser ágil. Ele vai observar aquele que está assimilando, aquele que não está, aquele que está participando, aquele que não está, instigar aquele que não está participando. É isso aí que eu estou propondo para você. Essa é a diferença. Porque você trazer um girassol e pedir a criança para pintar aquele girassol sem sentido nenhum, sem você trabalhar o porquê e nem para que aquilo, isso aí qualquer professor faz. Eu estou trazendo para você uma sugestão, para você ser o professor e não ser um professor. Ser a professora, mas não uma professora.
Essa é a minha sugestão de hoje. Tem uma outra sugestão para você que eu vou passar para o próximo vídeo com relação a isso. Porque nós estamos fazendo tipo uma sequência didática, ok? Um beijo para você, um beijo no seu coração, bom trabalho, né? Você que está abraçando essa proposta, bom trabalho para você, conte comigo. E as dúvidas, por favor, deixe os comentários, que seja no Facebook, que seja lá no meu canal no YouTube, não importa, ou que seja via e-mail, tá? Pode enviar suas dúvidas que eu terei o maior prazer, sabe? Se eu souber, eu vou tentar saná-las, ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, tá?